Paz, shalom de Cristo, aleluia. Mais um dia aqui, início dessa semana, a semana útil do novo ano, né? Alguns começam a trabalhar hoje, outros só daqui a um mês. Mas enfim, gente, Deus seja louvado por tudo. Ó. Vamos agradecer ao Senhor sempre. Que Ele esteja conosco, como diz os católicos, agora e na hora da nossa morte. Que o Senhor Jesus esteja sempre conosco, né? Eu sei que eles falam da santa, mas eu não estou criticando eles, eu estou falando que eu quero falar aqui para o Senhor Jesus de Nazaré, que esteja conosco agora e na hora da nossa morte, amém, sempre. Aleluia. Então, quando teve uma reunião ali, porque, gente, os primeiros judeus que seguia o Messias de Nazaré, eles queriam que os gentios também seguissem a lei de Moisés. Mas o eterno Deus não exigiu isso dos gentios. Você sabia disso? Que o eterno Deus não exigiu isso dos gentios. Se você quer ficar debaixo de um jugo, você pode ver que todas as pessoas que vão para esse lado messiânico e nazareno, eles param de pregar o evangelho. Pode ver isso. Ok? Se você quer ficar debaixo desse jugo, fique. Problema seu, depois não reclama. Mas não foi exigido dos gentios. Ok? E o apóstolo Paulo, ele foi levantado especificamente para pregar para os gentios. E o que está escrito é isso mesmo. Tem gente fazendo novas traduções da Bíblia para mudar o sentido do que Paulo escreveu. Você sabia disso? Você quer ficar debaixo de jugo, vai ficar. Mas foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Foi assim que o apóstolo Paulo pregou. Ok? E aí eles fizeram uma reunião lá em Jerusalém, onde tinha o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago estava da igreja de Jerusalém. Pedro era itinerante. Pedro às vezes estava em Jerusalém, às vezes estava na Antioquia, às vezes estava em Roma. Pedro ele andava para vários lugares, mais ou menos como o apóstolo Paulo. É que Pedro não escreveu muito porque Pedro não escrevia mesmo. Ok? Pedro, para escrever, ele tinha que pedir para alguém escrever para ele. Sabia disso? Mas Pedro também andava por toda aquela região ali. Paulo andou mais ainda que ele ainda. Eu creio que Paulo era bem mais novo que Pedro, né? E Paulo também, pelo fato de ter a cidadania romana, ele entrava em mais lugares também, né? E tinha que respeitar ele. Quando prendia, que ele avisava que ele tinha cidadania romana, rapidinho queria ir lá para soltar ele, né? Então vamos lá. E eles fizeram aquela reunião ali em Jerusalém porque os judeus cristãos, vou usar esse nome cristão para você entender, gente. Não existia esse nome messiânico na Bíblia. Isso aí é a pessoa que inventou. Cristão tem na Bíblia, mas messiânico não. Ok? Então como que eles eram chamados? Era o seguidor do Nazareno, o seguidor do Galileu, do Nazareno, do Galileu, do caminho. Eram os nomes que eram dados para os primeiros seguidores de Cristo Jesus. E ali em Jerusalém, eles fizeram uma reunião. Paulo, que já tinha recebido um evangelho para pregar por gentios, você vai ver lá em Romanos, Paulo fala segundo o meu evangelho, então o teu evangelho que Deus deu a Paulo. E aquelas coisas que Tiago e Pedro e os outros estavam exigindo ali, Deus não tinha falado para Paulo exigir dos gentios, gente. Ou vocês creem nas pregações do apóstolo Paulo, ou então você fica com sua cabeça toda confusa. Ok? Então eles fizeram essa reunião. Vamos lá ver o que eles decidiram na reunião. Que era para decidir o que ia ser pregado por gentios, ok? Aqui, ó. Aí Paulo falou assim: por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Se converte a Deus, Adonai, Elohim, Hashem. Ah, mas não é só a Jesus, é Adonai, porque a obra é de Adonai. Ok?
Por isso julgo que não se deve inquietar o que dentre os gentios se converta a Deus. Ah, Hashem. Mas que se lhes escreva somente o que se abstenha das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, da impureza. Aqui só fala da impureza, mas essa impureza aqui também é sexual, ok? Você vai ver outra tradução, essa impureza aqui está falando da área sexual, acho que tem outros versículos também. Então, da impureza, aqui, quando se trata disso aqui, da sexual, impureza sexual, ok? Das carnes sufocadas e do sangue. Era para se afastar disso, ok? Você vai ver outro versículo que vai dizer da prostituição, da fornicação, tudo isso que não... essas coisas afastam as pessoas do Espírito de Deus, ok? Vamos lá. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade. Moisés é a lei. Então ele está falando, ó, por que pregar a Torá? Todas as cidades têm. Aqui, ó. Por que Moisés ou por que a Torá? Porque quando fala Moisés é a Torá, porque foi Moisés que escreveu a Torá, ok? Por que Moisés? Porque a Torá, desde muitas gerações, desde lá, já tinha quase 2000 anos, não sei se 1500 anos, não sei, antes de Cristo vir. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Então, Paulo falou assim, olha, Paulo sempre falava, eu prego a loucura da cruz. Porque Moisés e a Torá já tem quem pregue. Ele estava lá na sinagoga pregando. Mas agora Deus deu o evangelho a Paulo para pregar para os gentios. Ok? Para você saber qual é o evangelho que Deus deu para Paulo pregar para os gentios, você tem que ler Romanos, Gálatas, Efésios. Pelo menos esses. Então você vai ficar debaixo de julgo. Você não lê Bíblia, não crê, ou quando lê não crê, o que posso fazer? O Senhor me socorreu lendo a Bíblia. Que o pessoal já está me deixando a cabeça confusa também. Olha lá. Então apareceu bem aos apóstolos, aos anciões, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Ok? Ok, então decidiram lá o que ia exigir dos gentios e enviou Paulo, Barnabé. Tinha um também chamava Judas, tinha um Judas do bem, gente. O pessoal acha que todo Judas era do mal. Misericórdia. Tinha o Judas do bem, que tinha o sobrenome de Barsabás. Barsabás era filho de Sabás, que eu não sei o que significa Sabás. E Silas. Aqui foi 4, ó. Paulo, Barnabé, esse Judas Barsabás e o Silas. Homens notáveis entre os irmãos. Ok? Aleluia. Eram homens notáveis. Homens que eram santos. Que andavam em santidade. Que não tirava a lã das ovelhas. Que não ficava falando só de oferta na igreja. Ok? gente. Vamos lá. Então apareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a comunidade, escolheu homens dentre eles, e enviaram a Antioquia com Paulo e Barnabé, Judas e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta, e levaram uma carta, decidida ali pelos, não sei se estavam os 12 apóstolos ali em Jerusalém, mas todos que estavam ali, ok? Qual foi a carta? Por seu intermédio enviaram a seguinte carta: os apóstolos os anciões aos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e Cilícia. Saúde, ou é um cumprimento. Saúde é, sei quando a gente falou shalom, paz, ave, você sabia que ave também, Ave Maria, é uma saudação. Ok? Vamos falar Shalom Maria.
Mas quando a gente não sabe, a gente acha que é uma coisa estranha, né? Ave é uma saudação. Saúde. Até hoje aqui na Itália eles ainda usam salute. É salute. Saúde aqui é salute. Sei como. Saluta lei per me, saluta lui per mim. Quer dizer, saudações a ele por mim, ok? Saudações, salute ou saúde. É um cumprimento que tinha. Dificilmente hoje em português a gente vai falar saúde, né? A gente até fala saudações, mas saúde a gente não usa. Mas essa Bíblia, como ela é mais antiga e ela está mais próxima dos originais, ela fala saúde. Por seu intermédio enviaram a seguinte carta: os apóstolos anciões aos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Ou paz, shalom. Temos ouvido que alguns dentre nós, entre eles lá, ok? Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Paulo ia lá e falava: crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Ia lá o judaizante e falava: não, se vocês não obedecerem os 613 mandamentos de Moisés, vocês vão para o inferno. Mas como assim? Paulo falou que basta a gente crer que Jesus é o Messias de Nazaré, seguir ele, andar na santidade com ele. Aí os outros chegavam lá e apavoravam o povo. O povo ficava perturbado. E aí agora? Mas nós estamos certos ou não estamos? A gente vai para o inferno ou não vai? Gente, isso traz perturbação na cabeça das pessoas. Tem muita gente aí que saiu do meio cristão verdadeiro e foi para essas religiões que estão criando nova e estão perturbados da cabeça, estão em depressão. Lá. Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Gente, toda igreja, gente, não precisa só ser esses novos ensinos que tem, não. Toda igreja, gente, quando ela começa a colocar muito julgo, falar que tudo é do diabo, que Deus está pesando a mão, deixa as pessoas perturbadas, gente. Deixa, tem muito lugar aí nesses meios de cristão do Brasil, testemunha de Jeová. Gente, eu não gosto de citar nome, mas como eu já vi testemunho dessas pessoas que saíram de lá, ok? Que falaram que isso ficava só, Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão. Não conversa mais com aquela pessoa, não. Olha, a gente vai ver se o ancião te perdoa, se você tem perdão. Ninguém conversa mais com aquela pessoa. Eles condenam já está condenado. Se quebrar a doutrina deles, gente. Se quebrar a doutrina deles, eles condenam. Fala mal da igreja católica, mas faz pior que a igreja católica. Vamos lá. Muito pior, porque hoje em dia, gente, você vai na igreja católica, eles não estão condenando ninguém, eles não estão fazendo campanha de oferta, de tiradismo, não tem nada disso mais na igreja católica, gente, não tem. Gente. E aqueles falaram tão mal da igreja católica, arranca o pelo das ovelhas, faz campanha para tirar oferta, fala em dízimo toda hora. Sabia disso? É bom conhecer um pouquinho das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ou então, quando não fica ali só tirando dinheiro, fica pondo medo. Pondo medo, vocês vão pro inferno. Vocês vão pro inferno, vocês estão condenados. Deus vai pesar a mão. Ou então, ele não segue mais nossas regras, não conversa mais com ele. Vamos seguir em frente. Vocês duvidam? Vocês duvidam? Pesquisa, se a pessoa for sincera, ela vai falar. Pesquisa alguém da cristã e alguém da Testemunha de Jeová para ver como que é a regra lá, quando alguém quebra a regra deles, o castigo que recebe. Vamos lá. Então, gente, isso vem desde o primeiro século. Eles queriam pôr peso sobre os cristãos. E até hoje tem. Ô Jesus, vem conosco, Senhor.
Andar em santidade, sim, gente. Mas não viver debaixo de um jugo humano. Porque o apóstolo Paulo falou para a liberdade que Cristo vos chamou. Não coloque peso sobre a igreja. Vamos lá. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós. Delegado é que foi delegado alguma coisa para fazer, ok? Não é da polícia, não. É da igreja. Alguém receber essa incumbência, aqui, ó, incumbência de falar com eles, com os cristãos gentios, ok? Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Enviamos, portanto, Judas e Silas. Judas e Silas foi o que vieram, foi de Jerusalém, mas tinha mais Paulo e Barnabé, ok? Que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Ok? Para aquele povo não ficar com medo, porque tinha uns lá que estavam pondo medo. Tinha uns judaizantes lá que estavam pondo medo. Nas igrejas da Síria, Turquia, Líbano, esses lugares que você conhece hoje lá. Porque depois veio aquela outra religião lá e começou a querer acabar com os cristãos, e pesquisa a história que você vai saber. Vamos lá. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte, indispensável. Esse aqui é o indispensável. Ele falou assim, ó, essas regras que nós estamos colocando para vocês são as indispensáveis. Quer dizer, tem que ter. O que é, gente? Sai da impureza sexual, não coma carne sacrificada a ídolos, não coma sangue, ok? Eram as regras que eles estavam avisando. Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da impureza, que eu falei que a impureza sexual tem a tradução que já coloca. Dessas coisas fareis bem se vos guardar conscientemente. Adeus. Até a próxima. Foi isso que foi exigido. É isso que os pastores têm que exigir. Eu nem vejo pastor na igreja falar que não pode comer sangue. Aquilo que os apóstolos pediram, eles não falam. Mas aquilo que os apóstolos não pediram, eles querem pôr peso em cima das pessoas. Não comer carne sufocada. Sabe quem não é comer carne sufocada? Aquela carne que não corta. Tem que cortar o animal para sair o sangue. Oh, Jesus. Livrai-nos da carne sufocada. Oh, meu Deus. A gente nem sabe como é que essas carnes... Como que mata? Vem conosco, Jesus. Misericórdia. Tendo se despedido, a delegação dirigiu-se à Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Olha lá. Todos se alegraram, gente. Não foi motivo de tristeza, foi motivo de alegria. Mas esses pesos que colocam aí nessas igrejas, ou congregações, ou salões, esses pesos aí, não foi o que os apóstolos colocou. Não, você vai ficar debaixo do jugo se você quiser, você não é obrigado a ficar. Se você conhecer a doutrina do apóstolo Paulo, você não vai ficar debaixo do jugo. Mas você não lê a Bíblia, você acredita no que as pessoas falam? A sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiu aos irmãos muitas palavras de exortação e animação, ok? Aqui, ó, não tem mais profeta. Como não tem mais profeta? Aqui os profetas da igreja tem até hoje, gente. E vai ter até o dia que a igreja estiver na terra, a verdadeira igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ok? Aí, ó. Os profetas, aqui está falando Judas e Silas, profeta. Judas, outro Judas, Judas do bem. Tem o Judas do bem, gente. As pessoas têm até medo de ouvir falar o nome de Judas, mas também não obedece a Cristo.
E ali aquele povo que está sendo já oprimido ficou alegre de novo. Porque o verdadeiro evangelho nos alegra, mas tem um evangelho pesado. Tem o evangelho que as pessoas põem peso. Como faz aí nesses 2 lugares, mas tem outros também, gente, porque eu não conheço. Eu só falei que eu vi um testemunho aí pela internet. Vamos lá. Demoraram-se ali por algum tempo, foram depois pelos irmãos. Pois é, e tem aquelas igrejas lá que tira oferta com tudo. Campanha para tirar dinheiro. Isso aí também você foge delas. Foge, porque isso não é bíblico. Vamos lá. Demoraram-se ali por algum tempo, foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando aos que Ló tinha enviado. Pronto. Basta pregar o evangelho, não coloca peso. O que foi que o Eterno Deus mandou pregar para os gentios? Então pega o que o Eterno Deus mandou pregar. Não inventa história. A Silas, contudo, pareceu bem ficar ali e Judas partiu sozinho. Então, Silas ficou lá em Antioquia, Judas voltou para Jerusalém, ok? Acabou que Silas ficou por lá mesmo, só Judas voltou, ok? Paulo e Barnabé já foi para outros lugares, aqui, ó. Paulo e Barnabé estiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por toda a cidade onde temos pregado a palavra do Senhor para ver como estão passando. Então, Paulo pegava da Grécia até a Turquia, ia pregando por todos aqueles lugares e depois ele voltava de novo para visitar as igrejas que ali eram abertas, ok? Barnabé queria levar consigo também João, tinha um outro lá, João, eu acho que é João Marcos, né? Porque fala de um João Marcos. É isso mesmo que hoje está escrito. João Marcos, o Barnabé também queria levar o João Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido que quem se tinha separado deles em Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Então, esse João Marcos já tinha abandonado Paulo em Panfilha. Paulo falou, não, ele já nos abandonou uma vez, deixa ele aí. Gente, vocês pensam que Paulo ficava com mimimi? Paulo pregava o evangelho da liberdade em Cristo. Mas Paulo também não ficava alisando, passando uma cabeça das pessoas, não. Quando precisava, ver lá o que ele fazia. Não é cair. Sabe que a pessoa está errada e fica alisando a cabeça da pessoa, fica apoiando erro de crente. Não, gente, crente não, falsos crentes. Paulo não dava moleza para falsos crentes, não, ok? Vê com o que ele falava. Vamos lá. Então, o Barnabé queria levar o João Marcos, o Paulo falou, não, ele já me abandonou uma vez, deixa ele aí. Aqui, ó. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Aí o Barnabé ficou com Marcos e foi para Chipre. Ok? O Barnabé e o Marcos foi para Chipre. Vamos ver quem que acompanhou. Quem que acompanha Paulo agora é o Silas. Ok? O Silas ele não voltou para Jerusalém. Tem gente que diz que o Silas é o mesmo Silvano, ok? Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. Onde ele já tinha passado. Era comunidade, gente, nem tinha nome de igreja. Você sabe o que significa comunidade? É onde tem tudo de comum. Por que as pessoas hoje não usam mais? Olha o reflexo do sol, o sol está bem aqui de frente de mim. Por que as pessoas hoje não usam mais esse nome de comunidade, hein? Será por quê? Há uns 10 anos atrás, ou talvez até menos,
Tinha uma igreja em São Paulo que tinha o nome de comunidade. Mudou. Depois foi para igreja, agora já virou church. Mas era comunidade, gente. Não era church, não. As igrejas de Cristo eram comunidade. Sabe o que significa comunidade? Tinha tudo em comum. Acho que é por isso que tiraram esse nome, né? A pessoa não quer mais ter tudo em comum. Cada um com o seu. Não tem mais nada em comum, não. Não tem mais comunidade, não. Agora é church. É o modismo. Vem conosco, Jesus. Tem compaixão da tua igreja, do corpo de Cristo que está, seja nas church ou igrejas ou comunidades. Hoje em dia é difícil você ouvir falar de comunidade, porque ninguém quer ter tudo em comum mais, não. Enfim, vos deixo na paz do Senhor. Se inscreva lá, esqueci de falar no começo, se inscreva lá no... Gente, eu falei que tô lendo Atos 15, segunda parte. Meu Deus, às vezes eu esqueço tudo. Hoje foi Atos 15, segunda parte. E se inscreva no meu canal do YouTube Comunidade Unida de Cristo. E eu vos deixo uma bênção da paz, da saúde e da prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia, viva. Vem comigo, Jesus. Me dá também, eu preciso. Cubra minha família, cubra meus netos, meus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Pai, shalom. Até a próxima.